rural, holding familiar. Mas o que é isso? Para que serve? No Afecto na Estrada de hoje, nós vamos trabalhar esse tema com vocês. Vem com a gente! Eu sou Nelson Bertoldo, sócio da Afecto. Sou Ricardo Paz, CEO da Afecto. E o tema do nossa conversa na estrada de hoje é essa questão da holding rural, da holding familiar. É um tema recorrente, a gente fala bastante sobre isso, porque também é um tema que insiste em nos perseguir, né? Eu diria que o pessoal insiste em vender sua holding. Além da gente enxergar isso de uma maneira massificada, assim, né? Dessa ideia da holding, Sem propósito. sem estar inserido dentro de um projeto maior, né? O que a gente também tem convivido é a gente que passou por esse processo de constituição, de criação de uma holding rural e agora está numa segunda, achou que tinha resolvido o problema, né? E agora está numa segunda etapa, que é tentar retomar essa questão da governança ou da própria associação para resolver os problemas que ele achou que tinha resolvido e ainda resolver problemas novos que foram criados, né, pela constituição do negócio. O cara tem uma holding, mas não sabe o que faz com essa holding. Não sabe o que faz, Não né? explicaram para ele meio que é essa holding e para que ela serve. Vão desde questões tributárias, né? Gente que está sendo chamado pela Receita Federal por questões relacionadas à exploração da atividade rural, né? Através da holding ou pela holding não ter, enfim, questões tributárias técnicas, assim, pela falta da utilização correta da ferramenta, né? Questões também tributárias relacionadas à integralização, na passagem do bem da pessoa física para a pessoa jurídica, que não foi feito de uma maneira correta. E tem gente que já está no processo de sucessão porque alguém faltou e achou que tinha resolvido o problema com a holding, mas não resolveu. E aí vai descobrir que apenas constituir uma holding não resolve o problema. É preciso ir além disso, né, no sentido de planejar a transferência efetiva do patrimônio. E tem ainda pessoas que criaram a holding no aspecto patrimonial, tributário, resolveram, mas vieram a descobrir depois que o problema delas não estava essencialmente nisso. O problema delas é a questão da profissionalização das pessoas, da construção de uma sociedade familiar e da melhoria do relacionamento das pessoas. Para essas questões, a holding não resolve nada. Holding, o que é a holding rural? O que é a holding familiar? Nada mais é uma empresa, né? CNPJ. Uma limitada, uma SA, conforme o caso, né? Até essa é uma questão, né? Que a gente fala das receitas de bolo, né? Pode ser mais adequado para uma família, uma sociedade limitada, pode ser mais adequado para outra família, uma sociedade por ações, né? Isso vai depender do momento, das peculiaridades jurídicas de cada caso concreto, né? E isso destoa muito do que a gente presencia, né? Ou se depara aí. Muitas vezes as pessoas que elaboram esses contratos, as pessoas que criam essas empresas, elas não estão preparadas, né? Não têm um know-how suficiente para criar um contrato, uma empresa bem estruturada, né? Bem organizada no sentido jurídico da coisa. Então, esse é outro fato que faz com que vulgarize, né, a holding e torne ela um instrumento pouco eficaz dentro do planejamento sucessório daquela família. Em realidade, a ferramenta, a holding, né, assim, ela é sensacional, ela é fantástica, ela é super importante, ela melhora em muito, né, o ambiente jurídico para a gente trabalhar governança e sucessão dentro do agronegócio. Só que, como dito, isso precisa ser feito interligando, né, diversos pilares que sustentam o negócio da família e o patrimônio da família, né? A gente tem que observar questões sucessórias, a gente tem que observar questões tributárias relacionadas à sucessão e à exploração do negócio, a gente tem que observar questões relacionadas à condução do negócio, o crédito, né? A questão creditícia, a parceria, como é que vai funcionar, a operacionalidade do dia a dia, as pessoas que vão conduzir, né,
né, no nível financeiro, de administrativo, contábil essa empresa, como é que isso vai se operacionalizar, né? Não adianta constituir aquilo ali e não saber operar, é como comprar um carro e não ter a orientação de como utilizar ele, né? E a questão societária, né, que está relacionada a esse aspecto da profissionalização. Ainda questões fundiárias a gente tem que observar, né? É um jogo de vareta, que a gente costuma dizer, usar essa analogia do jogo de vareta, que a gente mexe numa peça aqui e está repercutindo lá na frente, né? E se tu não tem uma visão sistêmica, uma visão do todo, né, de como isso aí vai influenciar patrimonialmente, tributariamente, na exploração, no aspecto da relação familiar, a tendência é que uma coisa vai ficar para trás e vai gerar um problema. E esse problema pode aparecer em 10, 20, 30 anos, né? E tu achar que a coisa está bem, mas tu está na verdade ali com uma bomba prestes a explodir dentro da tua família. Sabe que comumente eu tenho visto pessoas que nos procuram para resolver essa questão da holding, é que os caras têm 2, 3 anos essas holdings e elas nunca foram movimentadas. Nunca se teve um aproveitamento tributário delas. As pessoas simplesmente foram lá, as empresas foram lá, venderam como se fosse uma solução milagrosa e hoje está lá com o patrimônio todo dentro de uma empresa e não se sabe utilizar a forma correta, né, essa holding dentro de um processo muito maior, que é o processo da profissionalização, o processo da governança, nesse sentido. A gente costuma trabalhar até nesse aspecto, né, assim, com pelo menos 3 anos, né, entre constituição de uma holding, entre adaptação da operação, né, do negócio, né, que vai demandar adaptações, entre o treinamento das pessoas, né, a transferência de tecnologia, vamos dizer assim, das pessoas que vão conduzir aquela estrutura jurídica depois do processo, na revisão daquilo que está sendo feito e daquilo que tem que obrigatoriamente mudar depois da mudança da estrutura jurídica. Tudo isso é um processo para que a família consiga adquirir, né, o conhecimento e a tecnologia necessária para seguir operando aquele... as pernas. Com as suas, exatamente, seguir andando com as suas próprias pernas. Isso é um processo que vai levar pelo menos 3 anos. Né? Claro que tem família que tem pessoa mais capacitada no âmbito administrativo, gerencial, jurídico, etc. Tem família que tem menos conhecimento nesse sentido, pessoas menos capacitadas para isso. Isso vai variar, mas 3 anos é um período que, para qualquer dos casos, a gente vai conseguir operacionalizar, né, um processo que vai fluir e vai andar com as próprias pernas. O processo amadurecendo ao longo do tempo e vamos dizer assim, trazendo todo o know-how das pessoas para elas entenderem o que é, como é que funciona e o que elas devem fazer. A holding, em resumo, é uma ferramenta sensacional, fantástica. Quando bem utilizado. Quando bem utilizado, né? É como um remédio, você tem que fazer o diagnóstico adequado de como que você vai entrar com aquele remédio, você tem que dar a dose certa, e você tem que usar no horário adequado, na forma adequada. Então tem toda uma ciência por trás do negócio, que não é simplesmente botar todo mundo a assinar contrato. O que tem acontecido muito é que já tem muita gente ficando com o pé atrás com isso, achando que isso é coisa que dá problema, porque o fulano teve um problema nesse sentido, o fulano gastou horrores para fazer isso e teve um problema. Isso nada mais é do que pessoas que fizeram esse processo, mas não tiveram mão de obra adequada ou para seguir conduzindo ou para constituir o próprio processo da criação da holding. E eu vou te dizer que isso não é uma particularidade do estado do Rio Grande do Sul. Não, isso é do Brasil. A gente teve agora há pouco no Mato Grosso do Sul, e, né, reunião com famílias passando o curso Fazenda 4.0. E qual foi a grande coisa que essas pessoas nos disseram? A holding não serve para nada, a holding é um problema, né? E não é. Nós, conversando com essas pessoas, a gente percebeu que, na realidade, utilizaram, vamos dizer assim, esse grande instrumento da forma errada. Eu acho que dá para acrescentar também, assim, que a criação de uma holding é essencial que nós tenhamos presente pelo menos 2 figuras, né, do advogado e do contador.
né, duas disciplinas que necessariamente tem que estar presente dentro da criação e da estruturação, né, da operação da holding. Nem só um advogado, nem só um contador reúnem, né, o conhecimento necessário para que a coisa dê certo. Então, desconfie, né, se no seu processo de constituição da holding, de estruturação jurídica do seu patrimônio, não tiver presente ao menos essas duas figuras, do contador e do advogado, ambos com experiência nessa área societária. Tá? Bom, pessoal, essa era a dica na estrada de hoje. A gente segue na estrada aqui rumo ao interior e a gente se encontra aí numa próxima viagem. Tá certo, pessoal? Gostou do vídeo? Compartilha, curte, deixa teu comentário.